Bom, gente, bom dia. Então, a minha parte foi a parte 3 do capítulo 1, que fala um pouco, é um prólogo, né, sobre a bioquímica, de uma forma mais geral, assim, né? É, então, ele traz alguns conceitos, dizendo que a bioquímica é esse estudo da química da vida, né? Então, a química, ela vai abordar o estudo, a análise de estruturas e interações de átomos e moléculas. A biologia vai ser o estudo das estruturas e interações de células e organismos. Mas, por sua vez, os seres vivos, eles são compostos de moléculas inanimadas. Então, a vida, no seu nível mais básico, é um fenômeno bioquímico. Bom, quando a gente pensa nos organismos vivos, a nível macroscópico, a gente vê uma grande diversidade desses organismos. Mas quando a gente pensa em nível microscópio, a gente vê que tem uma grande similaridade bioquímica entre diferentes organismos, né? Então, a forma como a gente codifica e expressa a informação genética é bastante semelhante, né? Em um geral. As rotas metabólicas e as estruturas das enzimas, elas também são muito semelhantes ou até mesmo idênticas, né, entre diferentes organismos. E isso tudo leva a te- é, é, a essa teoria, né, vamos dizer assim, da existência de um único ancestral primitivo que de que todos nós descendemos. Bom, as estruturas biológicas, né? A gente vê que os organismos eles têm uma grande complexidade no geral, né? Então, quando a gente pensa numa E. coli, a gente vê que tem de 3 a 6 mil tipos de compostos. Nós humanos temos cerca de 100 mil compostos. E quando a gente olha isso, a gente pensa, teoricamente, que seria difícil de conseguir compreender esses organismos. Mas, na prática, os seres vivos eles têm uma regularidade básica que vai derivar do fato deles serem construídos de uma maneira hierárquica. Então, a gente tem os órgãos, que vão ser derivados de tecidos, que vão ser derivados de células, derivadas de organelas, derivadas de arranjos supramoleculares. Então, as estruturas biológicas, né? Quando a gente pensa, em macromoléculas, a gente tem as proteínas. A palavra proteína vem de proteios, no grego, né? Que é de fundamental importância. Os ácidos nucleicos e os polissacarídeos. Então, todas essas substâncias, elas vão ser construídas de forma modular, né? Então, elas vão consistir em unidades monoméricas que vão ali se arranjando formando essas macromoléculas, e essas unidades monoméricas, elas vão unidas, né, elas vão ocupar o nível mais baixo de hierarquia estrutural. Os lipídios, eles também possuem essa construção modular, mas por eles serem pequenos, eles não são classificados como macromoléculas. Então, as proteínas, elas vão ser formadas por aminoácidos, né? A gente tem 20 tipos de aminoácidos. Os ácidos nucleicos vão ser formados pelos nucleotídeos, que são 8 tipos, né? 4 de DNA e 4 de RNA. Os polissacarídeos vão ser formados pelos açúcares, que também vão ter 8 tipos. E quando a gente pensa nas propriedades dessas macromoléculas, a gente tem que pensar na forma como essas unidades monoméricas elas vão se combinar ali, né? Então, essas propriedades dessas macromoléculas vão estar diretamente relacionadas com essa combinação dessas unidades. Essas unidades monoméricas elas vão ser obtidas pelas células através de nutrientes ou da síntese enzimática, a partir de substâncias mais simples, né? É, as proteínas, elas têm essa propriedade, né, vamos dizer assim, da automontagem. Então, as proteínas recém-sintetizadas, elas vão ter elas vão assumir uma conformação nativa de forma espontânea, dependendo da sequência dos aminoácidos, né? Então, a sequência dos aminoácidos vão especificar as estruturas tridimensionais. E aí, falando como um todo de macromoléculas, né? Então, essas sequências das unidades monoméricas, né? A forma que elas vão seguir ali, vão especificar a estrutura dessas macromoléculas. Bom, os processos metabólicos, né? Quando a gente pensa nas reações químicas, elas estão ocorrendo de forma simultânea, assim, em grande, quantidade, né, dentro das células vivas. Mas quando a gente pensa no processo da vida,
né, como um todo, a gente vê que essas reações elas vão seguir um padrão e vão conseguir se organizar, permitindo que a vida exista ali, né? E esses padrões, então, eles vão formar essas rotas metabólicas, que vão ser sequências de reações, que vão gerar um ou mais produtos específicos. E falando de metabolismo, a gente pode dividir esse metabolismo em dois, né? Falando assim de forma bem grossa, assim, né? Que seria o catabolismo, que a gente pensa em nutrientes degradados para recuperar os componentes e gerar energia, né? Então, ela é a quebra. E o anabolismo seria a biossíntese, né? Então, seria a síntese de macromoléculas a partir de componentes mais simples. Bom, e pensando em energia, é, em geral, é necessário energia para o anabolismo, né? Para a síntese biológica ali. E, em geral, essa energia ela vem em forma de ATP. Então, os processos geradores de energia, como a fotossíntese e a fosforilização oxidativa, vão formar ATP a partir do ADP mais um grupo fosfato. E os processos que consomem energia, como a biossíntese, transporte contra gradientes, entre muitos outros, vão ocorrer através da hidrólise desse ATP. Então, os processos catabólicos e anabólicos, eles tendem a estar acoplados por intermédio do ATP, que vai ser essa moeda energética biológica universal. E aí, falando sobre a expressão e a transmissão da informação genética, né? O DNA, ele vai ter essa informação genética nele. Ele vai ser formado por duas cadeias de nucleotídeos complementares, né? Esses nucleotídeos, eles vão ser formados por Eita, gente, desoxirribose, um grupo fosforil, uma base nitrogenada, e eles vão formar pares de bases, e essas bases elas vão ser ligadas por ligações de hidrogênio. E aí, pensando na expressão e na transmissão dessa informação genética, né? Quando a gente pensa em divisão celular, a gente tem a replicação desse DNA, sendo que cada cadeia vai atuar como um molde para sua complementar. Então, na progênie, a gente vai ter uma cadeia parental mais uma cadeia filha, gerando essa replicação semi-conservativa, né? E as mutações, elas, né, durante esse processo, podem ocorrer mutações, né? E essas mutações, em grande parte, ou elas não vão surtir nenhum efeito, ou elas podem ser prejudiciais, mas em alguns casos elas podem também gerar vantagens seletivas ali, e aí a gente tem a evolução. É, pensando já na parte da expressão, né, e na transmissão dessa informação genética, a transcrição vai ser esse processo no qual uma fita de DNA ela vai ser molde para a síntese de uma fita complementar de RNA, e a tradução vai ser o momento que essa informação genética ela vai ser de fato traduzida ali no final, né, por intermédio do RNA. Nesse momento, os ribossomos eles vão catalisar a ligação desses aminoácidos para formar as proteínas, de acordo com a sequência do RNA, que o RNA vai trazer ali para ele. E é mais ou menos isso. Foi. Era meio rapidinho mesmo. E é isso.